Você começa uma tarefa e de repente está fazendo outra coisa completamente diferente sem saber como chegou até ali. Você tem 1000 ideias, mas não consegue executar nenhuma até o fim. Você esquece coisas importantes, perde prazos, chega atrasada e vive com aquela sensação constante de que está sempre devendo para a sua própria vida. E você se chama de desorganizada, de irresponsável, de incapaz. Mas e se o problema não fosse você? E se fosse o seu cérebro funcionando de um jeito diferente que ninguém te explicou? Fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o que é o TDAH em adultos. Por que tantas mulheres chegam na meia-idade sem nunca ter recebido esse diagnóstico? E o que você pode fazer ainda essa semana para começar a funcionar melhor. Oi, eu sou a Janice Álvares Morgado, psicóloga clínica com CRP ativo e especialista em neuropsicologia e saúde mental. Hoje é dia 23 de maio de 2026. Eu decidi gravar esse áudio porque essa semana no meu consultório particular atendi uma paciente que me disse algo que ficou na minha cabeça. Ela tem 43 anos e diz que passou a vida inteira achando que era burra, que não se esforçava o suficiente, que era fraca, até que aos 41 anos recebeu o diagnóstico de TDAH e entendeu que nunca foi nada disso. Ela passou 41 anos se odiando por algo que tinha uma explicação neurológica. Eu não quero que você passe mais um dia fazendo o mesmo. Aqui no canal eu trago conteúdo toda semana para te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua mente. Se você ainda não está inscrita, se inscreve agora, porque nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo conteúdo que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Agora deixa eu te contar sobre a Ana Paula. Ana Paula tem 36 anos, é advogada, inteligente, criativa e chegou no meu consultório completamente esgotada. Ela disse que precisava de 10 vezes mais esforço do que os colegas para fazer a mesma coisa, que passava horas tentando começar um documento e não conseguia, que em reuniões a mente viajava sem pedir licença, que em casa era um caos, que vivia perdendo chave, documento, prazo. Ela disse: Janice, eu sei que sou inteligente, mas não consigo funcionar como uma pessoa normal. O que está errado comigo? Depois de uma avaliação cuidadosa, o diagnóstico foi TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E a reação dela quando eu disse foi algo que eu nunca vou esquecer. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Deixa eu te explicar o que é o TDAH de verdade. TDAH não é falta de atenção. Isso é o maior equívoco sobre esse transtorno. Pessoas com TDAH têm atenção. Às vezes têm atenção demais. O problema é que o cérebro com TDAH tem dificuldade de regular para onde essa atenção vai. É como ter um controle remoto com o botão de canal quebrado. A televisão funciona perfeitamente, o som está ótimo, a imagem está clara, mas você não consegue controlar qual canal está assistindo. E isso acontece porque o cérebro com TDAH tem uma produção diferente de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação, pelo foco e pela sensação de recompensa. Quando a dopamina está desregulada, o cérebro tem dificuldade de se engajar em tarefas que não oferecem estimulação imediata. Por isso, a pessoa com TDAH consegue passar horas num jogo, numa série, numa conversa interessante, mas trava completamente numa planilha, num relatório, numa tarefa repetitiva. Não é preguiça, é neurologia. E tem algo muito importante que precisa ser dito sobre TDAH em mulheres. O TDAH em mulheres se apresenta de forma diferente do TDAH em meninos. Meninos com TDAH tendem a ser hiperativo, agitado, impossível de ignorar. Meninas com TDAH tendem a ser desatentas, sonhadoras, quietas e por isso passam anos sem diagnóstico. Além disso, meninas aprendem desde cedo a se mascarar, a se esforçar mais para compensar, a criar sistemas, listas, estratégias para funcionar apesar do cérebro. E esse mascaramento é exaustivo. É uma das razões pelas quais mulheres com TDAH não diagnosticado chegam na vida adulta completamente esgotadas. Agora, os sinais mais comuns de TDAH em mulheres adultas. Sinal 1. Dificuldade de começar tarefas, mesmo quando você quer muito fazê-las. Não é falta de vontade, é o que os especialistas chamam de paralisia de iniciativa. Sinal 2.
hiperfoco em coisas que te interessam e incapacidade de focar em coisas que não te interessam. Você consegue passar 5 horas num projeto criativo, mas não consegue passar 30 minutos numa tarefa administrativa. Sinal 3, mente acelerada que não desliga, dificuldade de dormir porque os pensamentos não param, sensação de que o cérebro está sempre ligado mesmo quando o corpo está exausto. Sinal 4, esquecimento constante, não de coisas antigas, de coisas que aconteceram hoje. Você coloca a chave em algum lugar e 5 minutos depois não sabe onde está. Sinal 5, sensibilidade emocional intensa. Pequenas rejeições doem muito mais do que deveriam. Críticas chegam como ataques. Você reage de forma intensa e depois se arrepende. Sinal 6, dificuldade com o tempo. Você sempre subestima quanto tempo as coisas levam, sempre acha que tem mais tempo do que tem e sempre está atrasada. Sinal 7, ambiente caótico, quarto, mesa, bolsa, carro, tudo tende ao caos, porque organizar e manter a organização exige funções executivas que o cérebro com TDAH tem dificuldade de sustentar. Agora, o que você pode fazer? Primeiro, procura uma avaliação profissional. Só um médico ou psicólogo especializado pode diagnosticar TDAH. Não se autodiagnostique, mas se você se reconheceu em vários desses sinais, vale a pena investigar. Segundo, para de depender só da força de vontade. O cérebro com TDAH precisa de estrutura externa, porque a estrutura interna é mais difícil de manter. Use alarmes, use listas físicas visíveis, use lembretes no celular, não porque você é incapaz, mas porque essas ferramentas compensam uma diferença neurológica real. Terceiro, usa o hiperfoco a seu favor. Identifica quais condições te colocam em estado de foco intenso. Música específica, ambiente diferente, pressão de prazo, interesse genuíno no tema. E cria essas condições intencionalmente para as tarefas importantes. Quarto, divide as tarefas em partes minúsculas. O cérebro com TDAH trava diante de tarefas grandes. Então você quebra em partes tão pequenas que parecem ridículas. Não vou escrever o relatório, vou escrever o título. Só o título. Depois do primeiro parágrafo, o movimento começa e o cérebro engaja. Voltando para Ana Paula. 6 meses depois do diagnóstico, ela voltou no consultório diferente. Não porque os desafios tinham sumido, mas porque ela parou de gastar energia se odiando e começou a gastar energia se adaptando. Ela disse: Janice, eu tenho o mesmo cérebro de antes, mas agora eu sei como ele funciona e isso muda tudo. E é isso que eu quero que você leve desse vídeo hoje. Se você passou a vida se chamando de desorganizada, irresponsável, incapaz, preguiçosa, se você sempre precisou de mais esforço do que parece necessário para fazer coisas simples, se você vive com aquela sensação de estar sempre atrasada em relação à sua própria vida, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez seja o seu cérebro funcionando de um jeito diferente que ninguém te explicou ainda. E entender isso é o começo de tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez esteja se odiando por algo que tem uma explicação neurológica. E nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo conteúdo para te ajudar a entender a sua mente e cuidar da sua saúde mental de verdade. Se inscreve no canal para não perder nenhum. Até lá, cuida de você!